Boa noite, pessoal. Aqui é Rafael Cano, do canal Dev Cano. Estou iniciando a primeira live de uma série de lives que eu pretendo registrar o meu progresso aí estudando a linguagem de programação Python. Eu já estudei algumas outras linguagens, como C, C Sharp ali, mas foi muito brevemente. Eu pretendo voltar, retornar os estudos e escolher a linguagem Python por ser uma linguagem uma curva de aprendizado mais rápida e mais teoricamente mais simples de aprender, tá? Eu vou utilizar esse site aqui, né, o Developer Roadmap, né, ele tem uma trilha de conhecimentos aqui, tá? Então cada box desse aqui, cada caixa dessa daqui é um conhecimento que a gente tem que adquirir, né, e eu consigo marcar aqui o que eu já estudei, o que eu já sei e desmarcar. E assim eu consigo ver aqui o que ainda falta aprender, né, e o que eu já aprendi. Esse site também é interessante porque ele traz aqui algumas sugestões de recursos aqui para estudo, né? Então, outros sites aqui. Mas em princípio, eu não vou utilizar nenhum desses, né? Eu vou utilizar alguns livros, né? E a documentação oficial do Python também, tá? Então, como vai funcionar aqui, né? Eu vou utilizar o Notion, né? Então, eu criei aqui uma base de dados no Notion, né? Com cada um daqueles tópicos ali do site, né? Então, eu vou aqui, em cada tópico desse, vou fazer um resumo do que eu achar nos livros ou na própria documentação, né? E a partir do momento que eu entender aquilo ali, a ideia é preparar um vídeo mais completo ali, explicando o que eu entendi do assunto. Aqui no primeiro tópico, que é a sintaxe básica, eu andei já dando uma estudada antes e eu vi que antes disso, eu acho importante a gente ver também algumas definições básicas ali da linguagem, né, para a gente entender como funciona o Python, né, como ele funciona dentro do computador e como ele vai rodar os arquivos ali, a programação que a gente escrever. Eu achei que a introdução desse livro aqui, do Learning Python, o Mark Lutz, mais interessante a explicação desses tópicos iniciais. Então a gente vai iniciar por ele. Aqui explica alguma coisa sobre a diferença entre o Python 2 e o Python 3, né? O Python 2 é a versão antiga do Python, mas ainda tem programas rodando, né, com o Python 2. Talvez seja interessante depois a gente dar uma olhada. Mas o mais importante é a gente aprender a versão atual, que é a Python 3. Se eu não me engano, está na 3.13. Então aqui a primeira parte que eu achei interessante, ele explica aqui, vai ser uma dúvida recorrente, se o Python é uma linguagem de script, né, que é uma linguagem para que eu conheço de linguagem de script, é uma linguagem para automatizar tarefas do sistema operacional. Então eu tenho o meu sistema operacional e todo dia eu faço praticamente as mesmas tarefas no meu trabalho. Então eu posso escrever um script e automatizar essa tarefa. Então assim que o computador ligar, ele já vai rodar uma atualização, baixar algum arquivo de algum site específico, né, abrir algum programa que seja importante para o meu trabalho, né? Então isso seria o que eu entendo de uma linguagem de script. Então é uma linguagem mais simples, né? E o script é um programa mais simples muito utilizado para automatizar tarefas. Então aqui ele explica que o Python é uma linguagem de propósito geral, é frequentemente aplicada em scripts, né, em trabalhos de script, mas também é muito comumente definida como uma linguagem orientada a objeto. E aqui nessa linguagem orientada a objeto que ela difere muito do C, né? Então o C, que é uma linguagem mais antiga, é uma linguagem, se eu não me engano, é funcional, né? Ele trabalha por funções. Então, aí tem uma diferença básica aqui de paradigma de programação que provavelmente a gente vai achar nos livros aqui, ou nesse estudo um pouco mais à frente. E mais para frente ele explica também um pouco melhor que ele quer dizer com script e programa. Ele diz aqui que no livro esses termos vão ser utilizados de maneira alternada e com uma pequena diferença entre eles. Ele vai dar preferência para o script quando ele estiver descrevendo ou falando de um arquivo mais simples e que vai ser executado de cima para baixo.
e já programa para ele vai se referir quando for um arquivo mais sofisticado e com vários arquivos, né? São uma aplicação com vários arquivos interligados. Aqui ele pergunta sobre o lado negativo do Python, né? Qual é o lado negativo, né? Então ele explica aqui que ele pode ser um pouco mais lento, a implementação do programa, dependendo do programa, a execução pode ser um pouco mais lenta do que outras linguagens que são completamente compiladas. Tá? Isso aí é uma diferença fundamental, provavelmente ele vai explicar um pouco mais à frente, do Python. O Python ele não é compilado como C. O C a gente escreve o programa, o código, e o compilador do C vai transformar todo aquele código em linguagem de máquina. Já no Python não. O Python ele tem um processo intermediário, né, que é esse bytecode aqui. Então o interpretador do Python ele vai transformar em bytecode e aí vai ter um outro processo para transformar em linguagem de máquina esse bytecode, que aí vai diferenciar entre cada sistema operacional. O Windows vai transformar numa linguagem, né? As linguagens são um pouco diferentes, né? Os arquivos finais eles são um pouco diferentes entre cada sistema operacional. Por isso que o Python tem a vantagem de ser intercambiável entre os sistemas operacionais, porque ele tem esse passo aqui intermediário. Porém, isso pode deixar ele um pouco mais lento do que o C. Mas o C a gente vai ter que escrever, né? Eu vou ter um programa mais rápido, mas eu vou ter que escrever 3 programas diferentes, por exemplo, se eu quiser que ele rode no Windows, no Mac e no Linux. Então é mais ou menos esse o lado negativo do Python ali, né? A velocidade de execução, dependendo da aplicação. Então, aqui essa parte, né? Então, qual o lado negativo? A velocidade de execução pode não ser sempre tão rápida quanto a velocidade de linguagens compiladas, como C e C++. Em resumo, o Python compila o código-fonte para um formato intermediário conhecido como bytecode, e então interpreta o bytecode. Isso aqui é importante a gente entender, que o computador ele não entende a linguagem de programação que a gente escreve, ele só entende o código binário, né, os zeros e uns. Então, em algum momento, o Python ele vai ter que transformar, e toda linguagem de programação é assim, vai ter que transformar aquela linguagem que a gente escreve, o código que a gente escreve, em um conjunto de números binários, de códigos binários, né? Então, o Python ele vai ter uma etapa intermediária, né? E depois, primeiro ele vai transformar em bytecode, né? Ele tem a vantagem de ser independente de plataforma. Então aqui, ó, o bytecode possibilita a portabilidade com seu formato independente de plataforma. Mas ele vai ter a desvantagem, né, de não ter a mesma velocidade de um código compilado, né, já diretamente para o código binário de máquina ali. E esse código binário ele não é independente, né? Então cada CPU, cada processador vai ter o seu conjunto de comandos, né, de códigos, que variam bastante entre eles, né? Então isso aí, quem estuda ciência da computação estuda isso aí numa das matérias iniciais ali. Então cada tipo de processador tem um tipo de conjunto de comandos ali do processador. Aqui o livro cita algumas empresas que utilizam Python, né? O Google. O Google faz uso extensivo do Python, né? Seus sistemas de busca da web. YouTube, BitTorrent, mais alguns aqui, várias, né? Até o JP Morgan, né? Que é o banco, né? O banco americano. NASA. Aqui a NASA é interessante. O Python ele tem uma vantagem em relação a algumas linguagens de programação, até mesmo C, C++, que são mais performáticas, né? Mas o Python ele não tem a limitação dos números, né? Então, por exemplo, o número, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, o inteiro, ele é representado em algumas linguagens de programação com uma limitação de memória, né? 64 bits ou 128, o long, e isso limita o tamanho do número. Então, para usos normais, isso não faz muita diferença, mas, por exemplo, a NASA, né, que vai utilizar distâncias entre galáxias, números muito grandes, então talvez a limitação ali
da linguagem de programação vai atrapalhar. O Python ele vai adicionando espaço na memória, alocação de espaço na memória para o tamanho do número. Então, nunca vai ter um número grande o suficiente para o Python, né? Então, ele vai demandar muito do processador, mas ele sempre vai poder alocar mais memória ali para o tamanho daquele número. Isso também se reflete para o número de ponto flutuante. A gente vai ver mais para frente também, né, o problema ali do ponto flutuante, que é o número decimal. Aqui ele fala basicamente o que dá para fazer com Python, né? Então, programação de sistemas, que é a parte visual do programa, né? Internet Scripting, integração de componentes, né? O Python ele consegue integrar várias partes dos programas e com várias linguagens de programação diferentes. Programação de database. Essa parte aqui é interessante. Então, os desenvolvedores do Python, eles trabalham coordenados online. E as mudanças vão ser seguidas numa PEP, né? Essa PEP aqui, que é esse termo aqui em inglês, né? Eu não sei traduzir agora, vamos botar no Google. Proposta de melhoria do Python. Então, essa PEP aqui que são basicamente as regras ali de uso do Python. Então, tem várias PEPs e algumas coisas básicas a gente vai ter que olhar lá na PEP como utilizar o Python. Por exemplo, nomenclatura das variáveis. Então, tem uma PEP que vai não é obrigatório, né, mas ela vai formalizar ali algumas regras, né, de nomenclatura de variáveis e outras tantas, né? Que é importante, né? Então, quais são as o lado positivo técnico, né? As forças técnicas do Python. Aqui no início ele explica que quem não tem ali um background ali de outras linguagens de programação vai ficar um pouco perdido, né? Nessa explicação aqui. Eu também vou ficar, mas eu já estudei alguma coisa, então eu alguns desses termos aqui eu vou entender. Esse aqui é um que eu, teoricamente, sei alguma coisa, né? A orientação a objeto. Mas eu nunca cheguei a estudar orientação a objeto em nenhuma linguagem. Então, eu estudei mais o C, que não suporta orientação a objeto, e eu estudei um pouco JavaScript, mas não cheguei na parte de orientação a objeto. Mas eu sei que ele, a orientação a objeto suporta a criação de objetos, né? E o que são os objetos? Objetos é a gente criar uma classe, uma categoria de alguma coisa. Por exemplo, um exemplo simples ali, alunos, né? Então a gente quer criar um programa que tenha vários alunos, 30, 40 alunos numa sala de aula, né? Então todo aluno ele tem mais ou menos as mesmas regras, né? Então ele tem as mesmas características, né? Então, por exemplo, nota da prova 1, 2 e 3, presença, quantidade de presença e as mesmas ações. Ah, assiste a aula, faltou a aula, fez a prova, não fez a prova. Tá? Então, isso aí vai definir uma classe, um objeto. Tá? Então, sempre que a gente criar um objeto aluno, eu crio essa classe, esse objeto, e aí eu posso criar outros alunos de maneira mais fácil. É mais ou menos isso. E cada aluno ali, cada categoria de alunos vai herdando essas características da classe ali. Tá? Então, o que eu entendo é mais ou menos isso. Mas a gente vai chegar nessa parte aí, estudando, né? E aí a gente vai poder definir melhor. Tá? Então, essa é uma das vantagens da linguagem. Só para exemplificar, o C, por exemplo, não tem a orientação a objeto. Então, a gente escreve funções, né? Então, o C utiliza as funções, que é mais ou menos as ações, são só as ações. A gente, sempre que for criar, eu teria que criar 30, 40 alunos diferentes, né, para escrever esse código em C, um exemplo.
não ficou bem explicado, porque eu também não tenho, né, ainda o conhecimento suficiente. A segunda característica aqui, ou característica importante, é que é de graça, né? É livre, é de graça. Isso aqui é interessante, né? Ele é livre de código aberto, né? Mas não é sem suporte, né? Então tem, tem um grupo de pessoas ou de empresas, de uma comunidade que dá o suporte à linguagem que vem sempre evoluindo. Já está a versão 3 está acho que na 13ª versão, né, do Python 3. E aqui outro é portátil, né, que na verdade quer dizer que eu posso, que roda em várias plataformas. Aqui ele explica, ó, a implementação standard, que é a normal de Python, é escrita em ANSI C, né, que é a linguagem C, e que compila e roda na maior parte das plataformas em uso. Então aqui ele dá os exemplos aqui, Linux e Unix, o Windows, o DOS, macOS e vários outros aqui sistemas operacionais. Até no iPod. E aqui é interessante também, ó, programas de Python são automaticamente compilados para o bytecode, que é portável, né? Portátil, como a gente já tinha visto ali, que roda da mesma forma em qualquer plataforma com uma versão do Python instalada, né? Então, isso significa que os programas de Python, né, usando ali a parte principal da linguagem, né, que é a biblioteca básica ali da linguagem, vai rodar do mesmo jeito no Linux, no Windows e em outros sistemas que tem o Python instalado. Isso aí evita de ter o problema da gente escrever um código e ele rodar num computador e não rodar no outro. Aqui ele diz que, da perspectiva de algumas implementações do Python, ele é como um híbrido ali. Ele tem um conjunto de ferramentas. Não, na verdade, ele tá posicionado ali entre as linguagens de script tradicional. Aí ele dá o exemplo aqui: TCL, Scheme e Perl, e algumas linguagens de desenvolvimento de sistemas, como o C, o C++, C++ e o Java. Tá? Por que que ele afirma isso, né? O Python ele fornece a simplicidade de uso das linguagens de script e com, com algumas ferramentas avançadas de engenharia de software, típicas dessas linguagens de desenvolvimento de sistemas. É que ele explica quais são essas ferramentas, né? Então, a tipagem dinâmica, tá? Isso aqui é quando você declara uma variável no Python, você não precisa dizer o tipo dela. Então, o Python ele reconhece automaticamente o tipo do dado que está sendo colocado dentro daquela variável, né? E a gente não precisa declarar o tipo. No C, por exemplo, a gente tem que declarar, né? Se vai ser um inteiro, aí tem que ser lá o int, o nome da variável, né? Float, o nome da variável. No Python não tem essa necessidade. Isso aqui pode gerar problemas também. Se a gente tentar, depois de criar dessa variável, a gente tentar colocar um valor de um tipo diferente dentro dela. Então, isso pode gerar um erro. Aí, outra ferramenta é o gerenciamento automático de memória. Também no C, esse gerenciamento é feito à mão, né? Ele é feito à mão e, se eu não me engano, em alguns momentos você tem que alocar a memória para ser utilizada e depois
desalocar aquela memória, senão o C não faz isso sozinho. No Python isso é feito sozinho. E tem também o garbage collect, que é automático, né? Por exemplo, você criou uma variável e usou ela e depois nunca mais usou no código, ali, no programa. Então, automaticamente o Python vai jogar ela ali no garbage, que é no lixo ali, né? E vai tirar vai liberar essa memória que estava alocada ali nessa variável. Que ele explica, ó. Python automaticamente aloca objetos e reclaims. Recuperações. Aí ele automaticamente joga ali esses objetos que não estão sendo utilizados nesse garbage collect. Isso aqui, ó, o Python ele vai automaticamente ele vai gerenciar ali a memória, né, no baixo nível e a gente não tem que fazer. No C, por exemplo, o programador ali tem que se preocupar com o gerenciamento da memória. Aqui ele coloca que o Python ele suporta ali a construção de sistemas grandes, né? Então ele tem algumas ferramentas como os módulos, né, classes, exceções que vão ajudar ali a criação de sistemas grandes, né? Então com vários códigos, vários arquivos diferentes, né, que a gente pode ir importando de um arquivo para o outro, né, esses módulos e fazer um sistema maior. Aqui esses objetos nativos do Python, o Python ele já vem com uma grande quantidade de objetos próprios, né? Já criados. Então a gente não vai ter que criar tantos objetos assim. Tá? Então no Python ali tudo é um objeto. Então um número é um objeto do tipo número. Uma string, que é uma sequência de caracteres ali de um texto, é um objeto do tipo string, né? E aí cada objeto tem as suas características e as suas ações próprias ali, tá? E além disso isso aqui é importante no Python, ele já traz, né, nativo algumas estruturas de dado, né? Então a gente não precisa criar tanta estrutura de dado assim. Então se eu quero salvar ali colocar na memória uma lista, uma lista de nomes ou outros tipos de estruturas de dados, ele já tem pronto, né? A gente não precisa ficar criando. Aqui ele até exemplifica aqui, lista, dicionário, string. Isso aqui, ó, é bibliotecas úteis, né? Então, isso aqui talvez seja a parte mais interessante da linguagem, né? Então, é uma linguagem que tem uma grande gama de bibliotecas já construídas para os mais diferentes usos ali. Então, a gente não vai precisar ficar recriando a roda, tá? Então alguém já criou. Então que eu conheço assim, tem a NumPy, que é para lidar com os números, Pandas, que é para lidar com dados, e várias outras aí que eu também não conheço tanto, mas já tem uma grande gama ali de bibliotecas que a gente pode importar e utilizar no nosso código ali, que algum programador já escreveu. Tem, um, tem uma coisa interessante aqui, ó. Esse nome Python da linguagem, eu achava que era por causa do animal, né, da Python, né, da cobra lá. Mas na verdade é por causa da série, né, uma série americana chamada Monty Python. Parece que era uma série famosa aí, eu não sei de que década, mas é antiga. E aí o criador, ele era
Ele era fã da série e botou o nome da linguagem de Python. E tem algumas coisas na linguagem que fazem referência à série. E eu não vi a série, então não sei exatamente quais são essas coisas, mas é uma, uma coisa interessante. Ah, beleza. Aqui foi esse primeiro capítulo. Então, aqui o capítulo 2 do livro é como o Python executa os programas. Então ele vai dar um overview ali, uma visão geral ali sobre como funciona como roda, né? Os nossos códigos vão rodar ali depois que a gente manda executar. Tá? Então, primeiro ele introduz aqui o interpretador Python, e aqui ele explica o que é um interpretador. Então, existem as linguagens, elas são classificadas, se eu não me engano, em duas linguagens, dois tipos, que é a linguagem de programação compilada e interpretada. A compilada é como eu expliquei lá no início, é como C. Tem um compilador da linguagem que vai pegar aquele código fonte ali que o programador escreveu e vai transformar direto em código de máquina, né, no binário ali, no linguição de binários ali, né, com os comandos de cada processador. Já as linguagens interpretadas, não. Então vai ter essa camada aí do interpretador, né? E aqui ele explica, ó, o interpretador é um programa, uma espécie de programa que executa outros programas. Então, quando a gente manda executar um programa, um código de Python, o interpretador ele vai executar e ele vai pegar aquele código e ele vai executar aquele código. Então, aqui, ó, quando você escreve um programa Python, o interpretador vai ler o seu programa e carregar as instruções que estão dentro do programa. Em fact, o interpretador é uma camada de software entre o seu código e o hardware do seu computador, né? Então ele vai criar ali uma camada a mais. Aí esse interpretador que vai criar ali o código de máquina para o seu computador executar o programa. Isso aqui é interessante também. Ó, quando o pacote de Python é instalado na sua máquina, ele gera um número de componentes, que minimamente são um interpretador e uma biblioteca de suporte. E aí, dependendo como você usa o interpretador Python, ele pode tomar a forma de um programa executável ou um conjunto de bibliotecas ligadas em outro programa. Aqui, ó, dependendo de qual tipo de Python você instalou, o interpretador ele pode ser implementado como um programa de C. Então, o interpretador Python ele é escrito, ele é um programa escrito em linguagem C. Ou um conjunto de classes de Java ou outra coisa. Então, por baixo dos panos ali do Python, existem outras linguagens de programação, que são as linguagens compiladas, que tem são mais rápidas, né? A execução mais rápida. Aqui ele fala sobre a instalação do Python em cada plataforma. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui agora. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Mas é muito fácil, né? O Windows que a gente precisa instalar, né? E é só entrar no site do python.org. Python.org, downloads, aqui ó, download Python. E aqui você vai ver qual que é o seu caso aqui. Vai ter o Windows aqui e a forma, ó, instalador do Windows. É só baixar e apertar Next, Next aí até o final. Não tem nada muito difícil para instalar, não.
existe no final ali, eu acho que vem uma pergunta ali se você quer incluir o Python no path, né, no caminho ali do path, das variáveis. Isso é interessante que quando instalar você faça isso para poder executar os programas ali, que a gente fizer, vocês fizerem, sem precisar digitar todo o caminho do programa no shell ali do Windows ou do Linux, né? No Linux, na verdade, não precisa. O Linux, a maioria dos Linux já vem instalado o Python. Então é só rodar. Aqui eu estou usando o Windows. Então, eu abri aqui o PowerShell do Windows. E aí, depois que instalado o Python, para rodar o Python, ou você vai digitar o comando Python, né, que no meu caso não funciona. No meu caso aqui, está funcionando no comando py aqui. Aí quando está esse símbolo aqui, quer dizer que é um interpretador Python. Aqui a gente é o terminal interativo do Python nesse aqui. Então a gente pode digitar aqui os comandos do Python diretamente aqui. E aqui ele vai executar, né? Então eu executei aqui a função print, né, que é a função que printa um, um texto ali, o que a gente passar entre aspas aqui dentro do parênteses, ela vai printar na tela, né? Vai imprimir na tela. Tá? Então, isso é uma característica da linguagem também. A linguagem Python é uma linguagem de alto nível, né? As linguagens de programação se dividem em alto nível e baixo nível. Baixo nível é mais parecido com linguagem de máquina. Então tem eu esqueci o nome agora das linguagens, mas é mais parecido ali com o binário. E alto nível ela é mais parecida com uma linguagem que a gente consiga entender. Aí o Python, obviamente, é escrito em inglês, né? Então os comandos vão ser na língua inglesa ali. Print é imprimir. Então isso aqui é uma função do Python. Tá, vamos seguir aqui. Ele vai falar sobre a execução dos programas, e aí ele separou aqui nas visões em duas diferentes visões, a visão do programador e a visão do interpretador Python. Então, o programador aqui, na visão do programador, um programa Python, na sua forma mais simples, é somente um arquivo de texto, que contém ali os comandos de Python. Então, a gente consegue escrever o código até no bloco de notas ali, porque nada mais é do que um arquivo de texto. Aqui ele explica, ó, por convenção, os arquivos de programa Python recebem o nome ou a terminação .py no nome. Tecnicamente, essa nomeação ela é obrigatória apenas para arquivos importados, né? Então você vai importar o arquivo. Então, tecnicamente, a gente não precisaria, se a gente cria só um arquivo e vai rodar ele, não precisaria botar o .py ali. Só que, em geral, o pessoal usa, né, como uma convenção. E até porque os editores de código eles vão reconhecer também pela extensão ali, .py, vai reconhecer que é um arquivo Python. E aí ele já prepara o editor para um código Python. Aqui, depois que você escreveu comandos num arquivo de texto, você pode dizer para o Python executar o arquivo, que simplesmente significa que ele vai executar todos os comandos de cima a baixo, né? Top to bottom, que é de cima a baixo, um depois do outro. Aqui, ele dá os dois comandos, né? O print hello world, que a gente já fez aqui.
Esse print Hello World é uma convenção aí também, né? Sempre que a gente está estudando uma linguagem nova, a gente tem que. A primeira coisa a fazer é printar o Hello World, senão dá azar. O outro é print 2 elevado a 100. Aqui o segundo comando aqui é print 2 elevado a 100. Os dois asterísticos é potência. Então, 2 elevado a 100 em outra linguagem de programação, como eu tinha falado, dependendo da quantidade de caracteres, o número ele vai ter problema de ser representado. Então, 2 elevado a 100 possivelmente daria problema em alguma outra linguagem de programação, como C, né? Teria que usar um tipo de variável long int, né, que tem mais caracteres. Mas no Python não, porque ele vai alocar a memória que for necessária para mostrar esse número aqui, ele vai, para armazenar esse número, ele vai alocar ela. Então esse número é 2 elevado a 100, esse número gigantesco. Então aqui o resumo da visão da visão do Python. Então, quando você instrui o Python a rodar o seu script, ele executa alguns passos antes de executar o código propriamente dito. Então, especificamente, primeiro ele compila no bytecode, o chamado bytecode, e depois ele direciona o bytecode para uma máquina virtual, que vai rodar dentro do seu computador. A compilação do bytecode, né, o Python ele vai compilar esse bytecode, ele vai salvar no computador um arquivo com a extensão PyC, que significa o .py compilado. Ele salva esses arquivos, né, com uma forma de otimização. Então quer dizer que da próxima vez que a gente rodar o programa, ele não vai precisar compilar de novo todo o código para esse bytecode. Ele já vai utilizar o bytecode que tá salvo ali, que já está compilado. A menos que você tenha feito alguma mudança no código. Aí se houve alguma mudança, né, o Python ele vai identificar automaticamente e aí ele vai recompilar esse código, vai compilar um código novo. A máquina virtual do Python. Uma vez que o programa foi compilado para o bytecode vai ser carregado, né, e mandado para execução em alguma coisa conhecida genericamente como Python Virtual Machine, né, PVM. E de fato, o PVM é só um grande loop, né? Então não é nada muito sofisticado, é um grande loop que vai iterar através do bytecode, né, todas as instruções ali numa sequência, que vai executar todas aquelas instruções. Aqui ele explica aqui, ó, o PVM é o mecanismo de, de tempo de execução do Python. Aqui tem um organograma aqui, né, explicando esse processo, né? Então tá aqui o código fonte, né, na extensão .py, né, é o que a gente escreveu, o que a gente escreve. Ele vai ser transformado no interpretador no bytecode, né? Vai ser compilado um bytecode, que é a extensão .py, e vai ser enviado ali em runtime, é o em tempo de execução, né? Enquanto está executando ali, ele vai ser enviado para essa Python Virtual Machine, que é a máquina virtual. Só a gente viu aqui, já está terminando esse segundo capítulo do livro, né? Então a gente viu as partes mais importantes, apesar de ainda não ter chegado ali na sintaxe básica, que era o tema aí da live. Eu vou
interromper por enquanto, eu vou jantar. E aí, possivelmente eu volto aí depois do jantar. Aí, se não voltar, vai ser. Eu volto amanhã aí pra gente continuar. Beleza? Valeu. Até a próxima.